Bom, pessoal, o mercado de criptomoedas começou a semana em alta, com o Bitcoin fazendo uma boa estrutura de alta e o Ethereum fazendo uma pequena bull run. Mas será realmente que nós vamos continuar com essa estrutura de alta ou estamos apenas entrando em uma armadilha dos ursos? Primeiro ponto a se destacar é que durante o fim de semana a gente trabalhou com lateralidades seguidas de algumas retrações e uns movimentos de alta, mas nada muito relevante, tá? Normalmente fim de semana a gente tem essa peculiaridade de um baixo volume de negociação, tá? Até então, durante o fim de semana, o Bitcoin em uma hora estava respeitando fielmente a EMA 50, então ele estava usando como uma zona de suporte. Até que ontem à noite ele rompeu essa zona, tá? Ontem de tardezinha para a noite, testou a EMA 50 como uma região de resistência, perdeu e formou um pequeno canal de baixa. Porém, com a abertura do mercado internacional ontem à noite, Nasdaq, a gente percebe, ó, a abertura foi aqui, então a gente percebe um gap de alta e uma forte abertura, assim como o SP500, tá? SP500 também, a gente teve uma pequena aberturinha de gap e uma estrutura muito forte de alta, tá? Porém, estamos com um volume de negociação muito abaixo do normal, tá? Então não estamos com um volume de negociação ainda ideal e já estamos esticados em relação à nossa EMA 50, tá? E o que me preocupa também é este gapzinho aqui que foi aberto na Nasdaq, tá? Que normalmente gaps tendem a ser fechados, então nós podemos ver uma correção para o fechamento deste gap, tá? Mas por enquanto ainda é muito cedo para analisar se realmente nós vamos ter um fechamento de gap. E o Bitcoin naturalmente está acompanhando essa movimentação, então nós percebemos uma grande sombra na parte superior desta movimentação, porém nós também já estamos vendo uma grande sombra na parte inferior, então a probabilidade de termos uma lateralidade nesse movimento é muito forte. Indicadores estão nos mostrando que o preço está numa região de sobrecompra, tá? Tudo esticado. Gráfico de 4 horas. Nós também estamos em uma região de resistência, tá? Uma região de resistência muito importante, porém nós já estamos também esticados, tá? Então a probabilidade é que talvez a gente forme aqui uma pequena correção, tá? Para um fundo ascendente, para testar novamente esta resistência, tá? Talvez a gente não vá furar essa resistência exatamente agora. Importante destacar que com esta movimentação de alta do Bitcoin, a gente cancelou uma estrutura gráfica bearish no gráfico diário, tá? Então, no gráfico diário, nós estávamos formando uma estrutura de ombro, cabeça a ombro, tá? Um pouco tímido essa cabeça aqui, mas era uma estrutura, a gente estava fazendo um topo ascendente. Porém, com essa alta, a gente já começou a desconfigurar esse padrão bearish, tá? O que é bom para o preço. E agora, provavelmente, a gente vai testar a EMA 50 do gráfico diário como uma zona de resistência, tá? Já estamos aqui vendo que rompemos a região de 50 pontos do RSI, no gráfico diário, o que também favorece a continuação de alta do Bitcoin. E se a gente realmente romper esta zona aqui de resistência, fazer um topo ascendente, testar essa região como suporte, novamente conseguir pegar impulso, aí sim a gente abre caminho para o Bitcoin chegar aí pelo menos na casa dos 25 mil, tá? Se a gente for puxar aqui uma retração de Fibonacci, a gente viria exatamente aqui na região 0,5 da última pernada de baixa, tá? Então, pelo menos até a região de 25 mil a gente poderia abrir espaço para o Bitcoin neste momento, tá? Lembrando que a gente vai ter a resistência aqui também da EMA 50, mas a maior resistência é exatamente onde o preço está agora, tá? A casa dos 22 mil. Como eu falei nas análises semana passada, até o Bitcoin romper essa resistência aqui, eu só estaria operando em short, tá? Porém, agora, se durante essa semana a gente realmente ver esta configuração, tá? Rompendo essa resistência, formando um suporte, a gente pode sim ter uma estrutura de alta mais saudável, tá? E isso aqui ser um grande fundo no gráfico diário, tá? Mas por enquanto ainda é cedo para falar. Eu ainda continuo com as minhas operações de retração, até porque chegar aqui no fim da festa no gráfico do Bitcoin, ó, por exemplo, numa hora, não adianta você querer abrir um long aqui neste momento, tá? Você vai chegar no fim da festa. Então, o melhor ainda é esperar uma retraçãozinha, tá? Você pode operar essa retração. Neste exato momento, eu não estou operando o BTC devido a essa sombra aqui, tá? Que é uma sombra de suporte. Então, por mais que a gente tenha sombra vendedora aqui, a gente também está formando uma região de suporte. Então, o ideal é ficar de fora do mercado, pelo menos por enquanto, tá? Então, para hoje ainda, o ideal é você realizar operações com alvos e stops mais curtos, como foi desde a semana passada, tá? Ainda está muito cedo para a gente abrir qualquer estrutura de swing trade, tá? Se a gente puxar aqui no Bitcoin, no gráfico de 4 horas, né, no nosso setup de swing trade,
exatamente nesta vela aqui, nós abrimos um setup para swing, porém, os indicadores estão nos mostrando muita exaustão desse movimento. Então, o que eu esperaria, né? Um topo realmente venha, não invada a nuvem de Kumo novamente e fazendo uma nova movimentação, talvez seria uma boa opção, uma abertura de swing trade, tá? Mas isso durante essa semana. Vamos ver a movimentação, vamos ver o rompimento dessa região de resistência, tá? Até lá ainda o ideal é fazer operações mais curtas, realizar esse tipo de operação, até porque o mercado internacional, querendo ou não, fez um gapzinho, então a probabilidade é que uma hora ou outra a gente venha fechar este gap de abertura aqui. Ethereum aí a coisa já está diferente, tá? Porque o Ethereum no gráfico diário já conseguiu romper esta resistência maior que ele tinha, tá? Na casa dos $1.300 e já fez uma bela de uma esticada, tá? Então aumentando em muito a probabilidade dele fazer um fundo ascendente mais ou menos nesta região aqui de resistência. Então o Ethereum ele já está com uma cara de alta muito mais consistente, porque ele fez a pernada, provavelmente ele vai ter uma correção, tá? Veja que a gente já está numa pernada bem esticadinha de alta aqui, o volume um pouquinho descendente, mas também a gente teve o fim de semana, tá? Então o Ethereum provavelmente ele vai vir fazer uma correção, faça uma nova região de suporte para continuar subindo, tá? Se nós puxarmos a Fibonacci aqui no gráfico diário, na última pernada de alta, nós já estamos na região 0,5 de FIB, então nós teríamos que nos apoiar aqui na região 0,38, não podemos perder essa região, então mais ou menos coincide com a região dos $1.300, tá? O Ethereum neste momento, numa possível correção, não pode perder essa zona de preço para pegar um impulso e pelo menos romper aqui a região dos $1.500, $1.600, tá? Talvez aqui a gente tenha mais uma zona de resistência. O que me leva a crer ainda que nós vamos ter uma correção é que nós estamos chegando no RSI, no diário, já em região de sobrecompra, assim como o nosso estocástico, tá? Então o Ethereum para hoje, talvez até amanhã, a gente possa ver uma pequena correção nesse movimento. Lembrando que a correção não pode romper esta zona de suporte aqui em $1.300, tá? Então sim, o Ethereum já está numa configuração um pouco diferente do Bitcoin, tá? Ele se desgarrou do preço do Bitcoin e ele já entrou em uma estrutura de alta, tá? No gráfico de 4 horas nós já temos a abertura de swing trade, porém, como eu mencionei, não é o melhor momento para entrada. Eu esperaria pelo menos uma correção do preço, tá? Visto que o gráfico diário já está esticado, o gráfico de 4 horas está esticado e o gráfico de 1 hora também está esticado. Então nós temos uma confluência gráfica de esticamento, tá? O que me leva a crer que a gente pelo menos precise de um respiro desse movimento, tá? Pelo menos na região aqui de 50 do RSI. Então no setup de 4 horas de swing trade nós já vemos uma movimentação com a abertura do setup, mas ainda eu acho muito cedo para entrar, tá? A gente fez o rompimento da resistência majoritária, a gente deu uma cambaleada aqui ontem à noite, mas com a abertura do mercado internacional a gente teve mais uma estrutura de alta, tá? Eu não recomendo chegar no fim da festa, tá? No movimento. Então, se você perdeu toda essa movimentação, assim como eu, pois eu estava operando apenas as retrações, se você perdeu toda essa movimentação de alta, não tem problema. Você espera mais uma retração, porém agora você já começa a operar os alvos em long, tá? Pelo menos no Ethereum. O Bitcoin ainda está testando a zona de resistência, tá? Então, ele pode testar essa resistência. Se ele falhar, a probabilidade é que ele venha aqui embaixo. Lembrando que ele ainda pode fazer um pequeno fundo ascendente, tá? Então, a região mais importante neste momento seria a região ali de 20.800, ele não pode perder este fundo. Formando aqui um fundo ascendente, ele pode pegar um novo impulso e romper esta região de resistência, tá? Então, nas próximas horas, nós vamos ter aí diversas movimentações e vamos analisar o comportamento das criptomoedas, tá? Bitcoin, por enquanto, ainda não está numa estrutura de alta. Ethereum já está numa estrutura de alta, porém eu acho que nós vamos ver uma reversão, tá? Pelo menos a formação aí de um fundo ascendente neste momento para um respiro dessa pequena bull run que ele está fazendo. O mercado internacional abriu com gap, então nós temos que ficar de olho nessas correções para ver se a gente não vai buscar o fechamento desse gap. E as demais altcoins estão seguindo este movimento, lembrando que Matic está com o investimento da Disney, o que justifica toda esta entrada de capital. Então, para operações de mercado futuro, eu não vou utilizar Matic, simplesmente pois eu não sei como será o comportamento dos investidores nesse pequeno prazo, tá? Nesse
nesse curto prazo. Então vou esperar um pouco para operar Matic e as demais altcoins elas estão seguindo o mercado como um todo, tá? Outra notícia positiva para o mercado é que novamente conseguimos romper a casa de $1 trilhão, né? Nós vínhamos há um bom tempo já abaixo desse valor de mercado. Então, o começo da semana foi positivo, vamos ver se a gente vai ter continuação dessa movimentação de alta, tá? Infelizmente, neste momento não temos como saber se realmente vai ser uma estrutura de alta, pelo menos no Bitcoin, né? O Ethereum já desgarrou, já rompeu. Então, tecnicamente falando, estamos numa estrutura de alta. O Bitcoin ainda não fez essa movimentação, tá? Está tentando fazer essa movimentação. Por enquanto, é aguardar, tá? É operar em tempos gráficos um pouco maiores, como 1 hora, 4 horas, tá? Evitar gráficos menores, como 15 minutos, 5 minutos, onde a pancadaria está muito mais forte lá, tá? Então, opere em gráficos um pouco maiores. Por enquanto, tá? Pelo menos hoje e amanhã, opere com alvos e stops mais curtos. Não tente achar um topo, não tente achar um fundo, tá? Não é porque a gente vai romper aqui agora uma resistência que rapidamente a gente já vai ali para $30 mil no Bitcoin, por exemplo. Não é assim que funciona, tá? Não tente fazer esse tipo de movimentação, pelo menos por agora. E também não é porque a gente vai recusar essa resistência que a gente já vai cair diretamente para os 17.500, tá? Então a gente precisa ficar no meio termo. Um trader consistente no futuros, ele não tá nem no topo nem no fundo, ele tá na meiuca, ele tá pegando ali uma operaçãozinha, pelo menos um pedacinho daquela perna e ele logo sai do mercado. Ele não fica exposto em momentos de indecisão do mercado. Momentos de decisão é o momento da gente ficar fora do mercado, tá? A gente vai operar quando tiver uma estrutura e uma tendência muito bem definida e consolidada. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga no Instagram, oghost_trader, e entre no canal exclusivo do Telegram para dicas e análises do mercado. Links na descrição. Estou deixando 2 vídeos na tela que irão lhe ajudar nas suas operações com criptomoedas. Vale a pena assistir. Isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo.